Oi pessoal, essa daqui é a nossa 12ª aula do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje a gente vai entender o que é o método main e como ele funciona, porque ele existe, como o Java executa e encontra e executa ele, né? E o que significa cada parte. O public, o static, void, main, string, args. Por que precisa ser toda essa grande estrutura aqui, certo? Vamos lá. Bom, na aula passada a gente entendeu o que são os métodos e como eles funcionam, certo? Por isso encaixa perfeitamente para a gente já entender o main, porque o main também é um método da classe que a gente vai estar usando. Nesse caso aqui, main. Esse main aqui do nome da classe a gente não precisa ter como main o nome, certo? Certo? Não precisa ser necessariamente o main. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, mas por convenção você vai colocar com o nome indicando que ele é o método principal, ou vai colocar application ou app, algo nesse sentido. Geralmente a gente usa main, beleza? Bom, vamos entender o método main, esse método aqui. Bom, o public. Vamos começar pelo public. O public a gente não chegou ainda nele porque a gente não entrou mais a fundo na orientação a objetos. A gente está chegando a entender ele, mas por enquanto o que a gente precisa entender é que significa que o Java precisa ser CL de algum lugar. Então ele precisa estar público, esse método precisa ser público para conseguir ser acessado, certo? Por enquanto é isso que a gente precisa entender. O static ele transforma, ele faz o método pertencer a uma classe, pertencer ao objeto e não à classe, certo? Também é mais referente à orientação a objetos, a gente não viu ele ainda, como ele funciona, mas a gente também está chegando nele. Bom, para a gente entender, o Java precisa executar o main antes de qualquer coisa existir. Mas se não existe nada ainda, como é que o main vai ser chamado? Porque não tem nada que pertença a uma classe. Então a gente chama o static para ele pertencer à classe e não necessariamente a um objeto que precisa ser instanciado. Até porque a gente não conseguiria instanciar ele porque não existe nada ainda, certo? E bom, a diferença desses dois aqui é que esse daqui é o método, esse daqui é a classe. O que difere aqui no nome seriam esse M maiúsculo aqui. Esse M aqui é a classe e esse aqui, esse main minúsculo, é o método principal do Java, certo? O void a gente já entendeu ele. O void seria o tipo do método, o tipo de retorno. No caso, sem retorno. O void significa que esse método não vai retornar nenhum valor. Ou seja, ele executa algo, mas não devolve nenhuma informação, até porque ninguém usaria essa informação, né? Bom, o main, esse sim precisa ter esse nome para ser chamado. O método bem, o Java procura especificamente esse método para iniciar o programa. Se eu tivesse, por exemplo, aqui início ou qualquer outro nome, o Java compilaria, mas não executa ele como programa principal, porque precisa ser o main. Até aqui na IDE você consegue ver que se tiver com outro nome ele não aparece nem o botão aqui, ó, o arquivo do editor, no caso esse aqui, não é rodável, né? Não dá para usar um Shift F10 nele, não aparece aqui do lado. Vou tirar aqui, voltar e aparece exatamente aqui o que eu quero. Aqui, ó, vai rodar o main. Aqui também roda o main e a mesma coisa aqui, certo? Bom, esse string args aqui significa que eles são argumentos que podem ser enviados ao programa. O string significa que é um texto e esses colchetes aqui a gente também não entendeu eles, mas significa que são vários valores. Isso daqui significa que é uma array, certo? A gente vai entender isso mais para frente, mas por enquanto é isso. Bom, para entender melhor, é interessante a gente entender o fluxo de que isso roda. Quando a gente compilar e rodar o programa, o Java vai iniciar o programa e vai procurar o método main.
Independente de onde ele esteja aqui, ele vai procurar necessariamente o main, certo? Vai executar todo o código dentro dele e a partir dali outros métodos, outras classes podem ser chamadas dentro disso, certo? Bom, na aula de hoje foi isso que eu queria trazer para vocês, algo simples, algo mais tranquilo. Eu queria mostrar aqui para vocês também o que são esses argumentos. A gente consegue enviar argumentos para eles. Bom, a gente pode entrar aqui, ó, com sout print args. Vamos rodar isso daqui. Vai soltar o tipo disso daqui, que é uma string, um array de strings, basicamente. Bom, para a gente acessar um dos elementos, porque como ele funciona como uma explicação básica aqui de uma string, de um array de string, seria isso daqui, por exemplo, estaria como um array de strings, certo? Aspas duplas, na verdade, né? Enfim, seria basicamente essa estrutura. Então, a gente precisa chamar um por um. A gente pode chamar o 0, pode chamar o 1, pode chamar o 2, isso se existirem, né? Vamos rodar aqui de novo. Bom, eles não existem. Como que a gente pode mandar essas informações para os argumentos? A gente poderia ir lá enquanto a gente roda, porém, ó, a gente pode aqui, ó, run with parameters, mas eu sei que nem todo mundo usa o IntelliJ, então a gente vai pela linha de comando, certo? Eu vou entrar aqui na source e em aula 12 para a gente conseguir rodar. Eu vou compilar primeiro com o javac, esse main.java, e rodar, a gente roda com java main.java. Deu a mesma coisa, a gente não tem nada, mas a gente pode passar aqui na frente só colocando o que a gente quer. A gente tem 3, né? No caso 0, 1, 2 nas arrays. E esses são os valores. A gente pode passar quantos a gente quiser. Nesse caso aqui a gente não vai rodar quantos a gente quiser. Se a gente quiser ver todos os argumentos, a gente pode entrar com um for. Simples, certo? Aqui o i vai até args.length, que é o tamanho dos argumentos. Ou seja, vai iterar sobre todos. E eu posso dar simplesmente um print em args no elemento, no índice e dos argumentos, certo? Vou rodar aqui novamente da mesma maneira. Vou colocar aqui vários. E rodou todos, independente do tamanho, certo? Essa parte aqui é mais como curiosidade. Eu acho importante também que saiba como funciona isso. E, bom, na aula de hoje foi isso que eu queria trazer. Bom, o main é o ponto de entrada do programa, o public transforma esse método como acessível, o static faz pertencer à classe necessariamente, e o void faz ele não retornar valor. O string args são os argumentos do programa, e por hoje foi isso. Na próxima aula a gente vai entender os construtores, e até lá, até a próxima.